Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo a questão número 108 do caderno amarelo do ano de 2020. É uma questão que eu acho que vai estragar a infância de muita gente. No, God! Enfim, vamos lá para a questão. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte: nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção do abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. Acho que muita gente já deve ter visto isso, por exemplo, no desenho do Papaléguas, né? No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre uma superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda em relação ao chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então nós temos aqui a bolinha, vai sair da mesa, né? E nós temos que analisar qual é o movimento de queda, tá? Ela sai com uma velocidade V horizontal. Ok, como é que a gente resolve essa questão? Primeiro de tudo, a letra A gente já pode analisar ela e dizer o seguinte: isso aqui é exatamente o caso do desenho animado, né? Sabe que na vida real isso aqui não acontece. A pessoa não cai só porque descobre que não tem nada no chão. Não é assim que funciona. A gravidade vai funcionar independente da pessoa saber que tá lá ou não. Tem alguma coisa no chão, se tem chão ou não, né? Então, não pode ser a letra A. Vamos ser sinceros com essa aqui, porque, a letra A aqui não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Vamos analisar como é que funciona um movimento de queda quando nós levamos em consideração uma velocidade horizontal. Nesse caso aqui, essa velocidade horizontal ela é constante, né? Se a gente for parar para analisar, nem sempre ela vai ser constante. A parte das vezes pode acontecer dela diminuir ao longo do tempo. Mas tudo bem, vamos considerar aqui velocidade constante. Ou essa variação ser muito pequena para a gente considerar que há algum tipo de desaceleração. Ok? Beleza. Então, o que vai acontecer? Quando a bolinha sai do tampo da mesa, ela sai com essa velocidade V0 na horizontal. Se a gente for analisar a velocidade na vertical, perceba que ela não tem velocidade na vertical. A velocidade na vertical, no eixo Y, né, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Ou seja, vamos ter que colocar aqui um referencial, né? E aí, se a gente for analisar na vertical, a gente pode perceber que como ela não está caindo, né, assim que ela começa a trajetória dela, a velocidade inicial dela na vertical tem que ser 0, ao contrário da velocidade na horizontal, né, que vai ser constante ao longo da trajetória. A questão é o seguinte, que à medida em que a bolinha começa a se deslocar, ela começa a sofrer a ação da aceleração da gravidade, né? O que a aceleração da gravidade faz? A aceleração da gravidade vai ser justamente uma aceleração que vai ser exercida pela Terra, né, no nosso planeta, e que é gerada justamente pela força gravitacional, que é uma força central. Isso vai fazer com que a bolinha se desloque para baixo, né? Só que acontece o seguinte, ao mesmo tempo que ela está se deslocando para baixo, ela está se deslocando para frente. E o detalhe, como ela sai do repouso na vertical, ou seja, ela não tem velocidade na vertical, ela começa a ser acelerada a partir do momento que ela sai da mesa. Quando isso acontece, a velocidade da bolinha na vertical começa a aumentar gradativamente. Ela parte do 0, mas ela não chega na sua velocidade máxima automaticamente, né? Então isso faz com que ela comece a ganhar velocidade aos poucos, tá? A aceleração funciona assim, né? Então o que vai acontecer? Nesse ponto aqui a velocidade na vertical é 0. Se a gente for considerar o ponto um pouquinho mais para frente, a velocidade já não vai ser mais 0. Vai ser um pouquinho maior do que 0. Depois, a mesma coisa. A mesma coisa depois,
depois e assim por diante, né? Ela sempre vai aumentando a sua velocidade na vertical de tal forma a chegar num ponto em que a velocidade que ela atinge vai ser a máxima possível quando ela chegar no solo. Quer dizer, nessa condição, né? Na verdade, ela não vai chegar na velocidade terminal que a gente chama. Seria justamente a velocidade máxima que um objeto pode atingir em queda livre. Não é o caso aqui, tá? É porque não tem nem altura para uma bolinha chegar na velocidade terminal dela. Mas enfim. Então o que vai acontecer aqui é, devido a esse aumento gradativo da velocidade na vertical, essa queda associado ao movimento na horizontal, que é sempre constante, vai fazer com que ele desenvolva um movimento parabólico, né? Essa bolinha faça esse movimento parabólico. Então, se a gente for analisar as alternativas, não pode ser a letra A, como eu falei. Letra B, faz sentido? Teoricamente até poderia fazer sentido se a velocidade na vertical fosse constante, né? Ou seja, não houvesse uma aceleração da gravidade aqui nesse caso. Então você teria aqui uma associação de movimentos na horizontal, que seria constante, e uma na vertical, que também seria constante. Então o movimento de queda seria exatamente isso aqui, né? Uma situação como essa aqui. Mas não é o caso, né? A gente tem a presença da gravidade, que é uma aceleração. A letra C é um caso em que, se você parar para perceber, ele desconsidera a existência dessa velocidade aqui. Bem contra-intuitivo, para falar a verdade, isso aqui, porque na verdade é um movimento de queda livre, né? O movimento de queda livre ele só acontece quando você não tem uma velocidade na horizontal. E não é bem o caso. A gente sabe que a velocidade na horizontal é constante ao longo de todo o movimento. Então não pode ser a letra C. A letra D, ela é a resposta correta, né? Eu já tinha até explicado isso aqui, que é um movimento associado na horizontal com uma velocidade constante, um movimento na vertical com uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, né? Você vai aumentando a sua velocidade ao longo da trajetória, né? Tanto que você tem até esse momentozinho aqui, ó, que parece até que você quase não tem velocidade na vertical. Isso faz com que pareça que ele está andando em linha reta ou algo parecido, mas não. Ele está começando a ganhar velocidade. Então a resposta é a letra D. E a letra E é o caso em que você tem a velocidade na horizontal, você tem até uma aceleração na vertical, né? Mas essa aceleração faz um movimento meio estranho, né? Na verdade é o sentido contrário aqui, né? Se aqui você está fazendo uma aceleração para baixo, né? Aqui, se você parar para pensar, ele está quase que desacelerando e depois acelerando de novo. É um movimento meio estranho, né? É como se a gravidade tivesse invertido aqui. Então, não pode ser a letra E. Então, a resposta certa, letra D. E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que tenha conseguido fazer, né? Se não, tenta voltar de novo no vídeo para tentar dar uma entendida, uma compreendida. E se ainda ficar dúvidas, você pode tentar entrar no nosso Discord, tá? O link vai estar aqui na descrição. E o Discord lá tem um cantinho especial para você poder tentar tirar essas dúvidas de física. Não se esqueça, o Enem está se aproximando, então qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, né? Mas em todo caso, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e entra no nosso Discord, tá? E assim, compartilha com os amigos, hein? Acho que é importante todo mundo ter acesso a esse tipo de conhecimento, ok? Dito isso, tamo junto. Inter!